André Coutinho, o São Paulo vinha bem, fazia um bom jogo, né? Até os 10, 15 ali do segundo tempo, quando numa bobeira ali da zaga, numa cobrança de escanteio, o Bruno Henrique errou o chute, mas fez o primeiro gol. E aí depois, em sequência, né? Bruno Henrique fez um golaço, marcou o segundo, depois o terceiro, Gustavo Henrique. Impressionante, porque o São Paulo fazia um bom jogo e foi assim, ó, pra desandar o caldo aí, Coutinho. Isso é futebol, né? Por isso que o futebol é tão fantástico, né? Porque você faz uma análise com base com o que você está vendo e de repente essa análise em 5 minutos vai por água abaixo, né? E aí, como é passional, as pessoas acham que é todo mundo maluco. Mais do que isso, Arthur, mesmo com esse massacre do Flamengo, essa vitória justíssima por 5-1, se você olhar os números, o São Paulo terminou com 18 finalizações contra 12 do Flamengo. Como é que você pega para uma pessoa que não entende nada de futebol, né? Cada um entende um pouquinho, né? E a gente não entende mais ou menos que ninguém que acompanha futebol, a gente entende a mesma coisa, mas uma pessoa que jamais viu futebol na vida e fala assim, olha, tivemos dois jogos, tivemos dois times, um chutou 18 vezes pro gol, o outro 12. O time que chutou 12 vezes ganhou de 5-1 do de 18, e o time é bem melhor, e o time mereceu a vitória por 5-1 e foi um massacre. É difícil, né? A estatística no futebol serve para um apoio ou outro, mas ela não diz exatamente o que foi a partida, mas em termos, né? Aquilo que a gente falava antes de a bola rolar e toda a expectativa de o Flamengo tem muito mais potencial do que o São Paulo, em todos os aspectos. Se você pegar a organização, o dinheiro, o time, o investimento, os resultados recentes, o Flamengo vai ser sempre muito favorito diante do São Paulo recentemente. Agora, havia dois senões. O primeiro deles, o São Paulo vinha de 9 resultados fantásticos contra o Flamengo. O São Paulo veio de ótimos resultados na temporada passada. Se eu não me engano, vinha de 4 vitórias. Vinha de, inclusive, um 4-1 no mesmo Maracanã, diante do Flamengo. Eliminação em Copa do Brasil, vencendo os 2 jogos. Então, tinha esse aspecto, tal do tabu, tal do aspecto recente, para mexer com o psicológico da partida. Agora, tem o outro lado. O Flamengo tem um elenco grandioso, vinha praticamente com força máxima, mudou de treinador, depois que mudou de treinador, o Flamengo mudou de patamar mais uma vez, e vem pegando um São Paulo com algumas das principais peças do banco sendo poupadas, um time que está mais preocupado com a Libertadores, que está mais preocupado em quarta-feira com a Copa do Brasil, e você enfrenta o melhor time do Brasil, né? E aí eu estou falando de time, não estou falando de clube. O melhor clube do Brasil hoje, os resultados estão aí, é o Palmeiras. Né? Mas o melhor time, com potencial, se você pegar os jogadores acima da média, é disparado o Flamengo. É o que a gente sempre vai esperar de resultados como esse, como foi contra o Bahia. Né? O Flamengo, se jogar o que sabe, tiver afim, o Flamengo vai atropelar quase todo mundo da divisão principal do futebol brasileiro. E quase sempre. Aconteceu agora, aconteceu na semana passada, é o que tem potencial. E aí você tá cambaleante, pega um time desse, tem chance para você abrir. O São Paulo teve no primeiro tempo. O São Paulo fez o gol, teve chance no segundo tempo. E aí o Crespo foi o Crespo. E assim, e aí não cabe crítica, de verdade, né? É muito fácil você analisar depois do resultado. Poderia, depois que o São Paulo fez 1-0, fechar a casinha, botar volante. Se bem que nem tem volante hoje no banco de reservas do São Paulo, para você ver como o elenco do São Paulo é fraco. Botar zagueiro, segurar o jogo, recuar o time. Poderia tomar a virada se fizesse isso? Poderia, a gente não sabe. Repito, é muito fácil analisar em cima de resultado. O Crespo foi valente, como foi valente ao botar um time habilidoso contra o Racing e o moleque que até então não era titular e jogou muita bola, e o São Paulo voltou com 3-1, fora o Bayern da Argentina. Assim é o Crespo, e assim ele sempre foi, e foi esse técnico que o São Paulo contratou. Hoje não deu certo. Hoje ele foi para cima, hoje ele abriu o time, ele teve no contra-ataque a chance para fazer 2-0 em algum momento, poderia ter matado o jogo, poderia ter acabado com o Flamengo, mas não aconteceu. O Flamengo conseguiu, num lance de desatenção, empatar e depois, num lance de genialidade, 1 minuto depois, virar o jogo. E aí foi o massacre que a gente espera da diferença de elenco do Flamengo para a diferença de elenco do São Paulo. Foi 5-1, fora o baile, mas num jogo que não dá só para analisar o resultado, que não dá só para analisar fechando os olhos a diferença dos clubes sem o potencial que esse resultado, o estrago que esse resultado pode causar
no São Paulo daqui para frente, e assim é o futebol. Futebol não é ciência exata, não é, foi isso, aconteceu isso, apaga e daqui para frente vai ser assim. Esse é melhor do que esse é pior, então vai ser... Não, não é. Então, esse resultado de 5-1, ele tem muitas análises por trás, principalmente daqui para frente. Para o Flamengo, credenciando o Flamengo como um super favorito a disputar todos os títulos daqui para frente, né, ao lado do Palmeiras, obviamente, e para o São Paulo, botando o São Paulo no chão e falando assim, olha, vocês não têm condições de sonhar mais do que isso. É Copa do Brasil que vocês querem? Tomem cuidado com o brasileiro, situação está difícil, etc e tal. Então, é muito além a análise do que o placar, justíssimo pelo que foi o segundo tempo, de 5-1 para o Flamengo, para cima do São Paulo. E Coutinho, aqui nas redes sociais, os São Paulinos estão questionando a substituição do Crespo, principalmente a saída do Rodrigo Nestor para a entrada do Igor Gomes quando o jogo estava ainda favorável ao São Paulo com vitória por 1-0. Você vê essa substituição como uma explicação ou a principal para essa virada do Flamengo e essa goleada? É exatamente uma substituição que eu acabei de falar de analisar o resultado. O Crespo é protagonista. Na hora que ele fez essa substituição, e foram 2 substituições, ele coloca o Igor Gomes e coloca o Rigoni, que são jogadores de velocidade, né? Na hora que ele fez, estava 1-0, e aí eu fico muito à vontade para voltar e para repetir o que eu falei. Eu falei, olha, o Crespo, e a gente, para quem acompanha futebol de fora, é muito legal, para quem não está envolvido com paixão nesse jogo, é muito legal você ver uma substituição desse jeito, porque o Crespo fez a substituição pensando o seguinte, peraí, o Flamengo vem para cima e ele vai me dar espaço, e eu posso acabar com o jogo, eu posso matar o jogo no contra-ataque. E eu disse, é muito legal você ver um técnico tendo essa leitura do jogo, e jogando sempre para vencer e tentar vencer demais. Aí eu disse na época, estava 1-0 pro São Paulo, eu falei, também o Flamengo pode virar o jogo, fazer 3, fazer 4, né? E aí é o Crespo protagonista. Contra o Racing, né? Então, o mesmo torcedor que tá bravo que o Crespo fez essa alteração, provavelmente ficou bravo quando veio a escalação do São Paulo contra o Racing, sem volante marcador, com um garoto que nunca tinha sido titular de 18 anos, e o São Paulo botou o Racing na roda. Então, esse é o Crespo, né? Talvez ele pudesse fazer uma alteração um pouquinho mais conservadora hoje para segurar 1-0, para não tomar uma goleada do Flamengo. Claro que poderia, mas é muito fácil você analisar depois que o estrago já foi feito, né? Então, em 3, 4 dias, o Crespo foi ousado, trouxe para o Brasil uma classificação que muita gente imaginava perdida contra o Racing. O Crespo foi ousado hoje, tomou 5-1 na cabeça. E outro detalhe, contra esse time do Flamengo, não dá para bobear. Qualquer errinho, um jogo que estava sob controle vira uma goleada de 5-1, né? Basicamente. Exatamente. Porque, como você bem ressaltou, é um time cheio de opções, de qualidade. O Renato Gaúcho aparentemente tem... ele sabe aproveitar o que ele tem em mãos. Tem sido assim desde que chegou, pelo menos, né? A gente não sabe porque as coisas mudam rapidamente no futebol. E são muitos os fatores envolvidos para que um time dê certo, mas material humano não falta, né, Coutinho? Exatamente, Arthur. E aí eu volto a dizer do nosso ouvinte, que foi super simpático, inclusive, quando ele botou aquela mensagem de voz. Não, o Coutinho que defende tanto o Flamengo, né? Não é que defende, é que você olha para o elenco do Flamengo, você olha para o plantel, você vê muita possibilidade, né? E o jogo de hoje mostra isso. Se você consegue, em alguns momentos, e o primeiro tempo, São Paulo jogou mais que o Flamengo, criou, teve chance, o Flamengo também teve, óbvio, é um timaço, e você tem um monte de oportunidade, e você não coloca a bola para dentro, você vai aumentando o risco de você acordar o seu adversário que tem muito potencial. E esse é o Flamengo, né? O Flamengo é assim, se o Gabigol não tá numa noite inspirada, numa tarde inspirada, tem o Pedro no banco de reservas. Se nenhum dos dois está numa tarde inspirada, tem o Arrascaeta, que é um jogador acima da média, tem o Everton Ribeiro, tem o Bruno Henrique, que foi um dos protagonistas hoje, tem Rodrigo Caio e o Gustavo, que por cima, numa bola parada, podem resolver uma partida. Tem o Felipe Luiz, que é lateral de seleção. É um time que te dá muitas opções. Então, você, para vencer um time desse, você tem que jogar uma partida próxima da perfeição e não bobear em tempo nenhum. O São Paulo vinha, num retrospecto recente, fazendo partidas brilhantes contra o Flamengo.
E mesmo naquele, aí eu vou mudar a moeda. Naquele 4-1 que o São Paulo meteu no Flamengo no ano passado, se você pegar a estatística do jogo, talvez o São Paulo tenha dado 6 ou 7 finalizações e o Flamengo umas 20 e tantas. Né? Só que naquela tarde o São Paulo foi perfeito. O São Paulo teve chance, colocou para dentro e conseguiu neutralizar as principais peças do Flamengo. Hoje não. Quando o jogo estava um pouco mais equilibrado no segundo tempo, com o São Paulo na frente, o Crespo fez a leitura, achou que poderia matar o jogo no contra-ataque, e aí o São Paulo ficou olhando para o céu, para o Cristo Redentor, para o bondinho do Pão de Açúcar. O Flamengo bateu um escanteio rápido e fez o gol de empate, que ali foi fatal. Quando o Flamengo empata aquele jogo e logo 2 minutos depois o Bruno Henrique acerta um chutaço de fora da área no ângulo do Volpi, o São Paulo acabou para o jogo, o Flamengo cresceu e aí foi a diferença que a gente espera de Flamengo e de São Paulo. E, infelizmente, eu sei que o torcedor do São Paulo é duro de ouvir, mas 5-1, se você olhar elenco por elenco, potencial por potencial, é exatamente a diferença entre Flamengo e São Paulo hoje.